Crespo vai esticar a corda. A apuração do Gazeta Esportivo, o técnico do São Paulo pretende amanhã colocar em campo contra o Primavera no Morumbi a força máxima disponível. O tricolor paulista está fora da zona de classificação, restando 2 rodadas para o término dessa primeira fase do Paulistão. E o argentino conta ainda com aquele reforço de peso, o tal bom e velho 12º jogador. Mundo ideal, otra vez 50.000 personas. La torcida volte y pasar otro sábado estupendo. Só complementando, o Silvestre apurou. O Crespo pediu 50.000 torcedores lá, mas foram vendidos 23.000 ingressos até agora. Apesar do Alisson estar treinando no tricolor, o jogador segue sendo alvo do mercado. O Salazar tem as informações sobre esse assunto. Que time agora estaria de olho nesse volante, Salazar? O Santos, Michele. O Santos quer contar com o Alisson. A gente trouxe a informação aqui essa semana de que o Santos procura um zagueiro, um lateral esquerdo e 2 meio-campistas. Um desses meio-campistas é o Alisson. O Santos percebeu a movimentação do Corinthians, tomou ciência da situação desconfortável que ficou para o Alisson dentro do São Paulo. E já foi atrás. E como o clube está atrás de um meio-campista justamente nessa função, o Santos decidiu investir nessa negociação. A última informação que eu tive diz o seguinte: o Santos já procurou o staff do Alisson para entender se o Alisson tem interesse de jogar no Santos e recebeu o sinal positivo. O Alisson topa jogar no Santos. Quer sair mesmo. O Santos agora parte para uma negociação com o São Paulo. Um ponto importante aqui: a gente cansou de divulgar os números da negociação entre São Paulo e Corinthians. O Santos entende que é muito dinheiro. O Santos também, assim como o Corinthians, entende que a negociação naqueles moldes não vai ter sucesso. Que era 1 milhão, depois tinha mais 1,5 milhão. Pelo empréstimo, mais 1,5 milhão por metas. Isso. Enfim, o Santos também entende que não é por aí. Tá. O Santos, portanto, agora tem interesse no jogador, manifestou esse interesse ao jogador, houve o sinal positivo e o Santos agora pretende abrir negociação com o São Paulo para tentar entender se o São Paulo faz um preço diferente para o Santos do que foi para o Corinthians e também apresentar um outro tipo de proposta, com outro tipo de meta, de repente com um valor fixado em caso de alguma meta alcançada, mas o Santos quer fazer uma proposta diferente daquela. Uma troca de jogador, de repente alguém de repente para abater, mas o Santos quer negociar para trazer o Alisson, não vai piorar mas a não situação nos dele, moldes gente? da negociação de São Paulo e Corinthians. Você não acha que vai piorar a situação, Alex, do Alisson? Já está complicada a situação para a torcida. Mas se a gente já está vendo que o Crespo não tem a mínima boa vontade de reutilizá-lo no São Paulo, acho que se surge algum interessado, o São Paulo teria até a inteligência de facilitar uma saída, porque vai ter que pagar salário. Já tem o ônus ali do mês a mês. Então, se aparece um time, não sendo o Corinthians, o Santos não é rival do São Paulo como é o Corinthians, embora seja também um clássico em São Paulo, mas é diferente você negociar e ceder um jogador seu para o Corinthians e para o Santos. Então, acho que, de repente, pode pintar ali uma facilitação do São Paulo para liberar o Alisson para o Santos. Acho que seria bom para todo mundo. Ainda falando... Quando o Crespo chega na coletiva, gente, é o seguinte, eu quero de novo 40, 50 mil pessoas, o jogador fala... Primeiro que não vai... Sabe o que eu devia falar pro Crespo? Falou assim, Crespo, contra o Santos foram 50 mil, por quê? Porque o time corria risco de rebaixamento, era clássico e não é contra o Primavera, cara. É mais importante ter público no jogo contra o Grêmio, que é uma pedreira na quarta-feira, do que... Não, mas tudo bem. Ele quer estádio cheio, ok, né? E eu acho também que assim, não é só uma questão de... É claro que eu sei que Marcos Antônio não tem substituto à altura, Bobadilha não tem, Luciano não tem. Mas o São Paulo tem alguns reservas que precisam mostrar alguma coisa de vez em quando. O Lucas Moura não pode começar o jogo? Pela primeira vez, em casa, contra o Primavera? Por exemplo, o Wender não pode começar? Deveria. O Luan está em condição? O Luan começar talvez não, mas ele entrou bem contra o Santos. Pode ficar no banco, entrar... Eu ia até falar um nome aqui que eu não aguento, mas vou falar. Por exemplo, o Lucas não jogou bem contra o Palmeiras? O clássico contra o Palmeiras, primeiro tempo, muito bem. Por quê? O Alisson não pode ressurgir no jogo? Pode. Falando nesse time contra o Primavera. Pode. Não pode. O Alisson acho que não vai. A informação agora é que o
Os empresários do Alisson estão analisando algumas ofertas de fora do país. Mas várias janelas fecharam Unidos, já, né? Estados Unidos. Algumas estão abertas. Estados Unidos fecha 26 de março. Assim, O Santos teria demonstrado interesse. O Santos quer todos os ex-jogadores possíveis. Não vai dar certo. O Santos assim não dá certo. Não é assim. Não adianta você trazer. depois do último jogo, o Crespo falou, não, tá, vai... Assim que tiver em condições, vai ser aproveitado e tal. Mas será que era só da boca pra fora, cara? Eu acho que por enquanto, ainda mais num jogo em casa com torcida, ainda não dá. Mas ao mesmo tempo ele fala que ele tá no fim da fila porque a gente tá com muita opção. Mas seria esse Alisson, né, que jogava, ele seria uma opção ao Danielzinho, ao Bobadilha, ao Marcos Antônio, né, pelas características. Pra mim era Coronel no gol e os outros 10 aspirantes. Então, mas não tá essa moleza. São Paulo, se ele perder do Primavera, ele pode se enroscar de novo. É curioso, porque o eu acho que não, entre Noroeste e Santos, Isso. alguém vai perder ponto ou os dois vão perder pontos. Então ajuda um pouco, né, nessa ainda, porque o São Paulo só tem um ponto a mais que o Santos. Vamos combinar, né? Isso mesmo. Mudou. Não estão falando nem para classificar. Assim, o São Paulo tem 7. O Velo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 4. Se o Velo ganha do Bragantino em casa, ele vai a 7. Né? Então, não é um... Ao mesmo tempo, se você ganha e faz 10, você já está possivelmente entre os 8, aquela coisa. Então, né, são poucas rodadas. Ou vai chegar com chance na última rodada para ir. Muito bem, então é esse jogo. E aí, no meio da semana, tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Agora tem a questão Marcos Antônio. Sim. O São Paulo entrou num... Não é um acordo, é difícil até explicar o que é, o nome correto disso, mas... Ele está costurando ainda, viu, Tironi? Enfim, está costurando o que seria uma preferência ao Flamengo caso negocie o Marcos Antônio. O que o São Paulo diz agora não queremos negociar o Marcos Antônio. Mas já que Flamengo, você está aqui querendo contratar, então tá bom, eu te dou uma preferência. Se eu quiser vender, eu vou lá até você e falo. E qual é a contrapartida? Tem que ter. Então aí isso está sendo negociado. Se é algum valor financeiro, se é volta a conversar sobre o Alan, que o Flamengo quer empurrar para algum time, que o Felipe Nunes não vai mais usá-lo, Corinthians quer, o Santos quer, todo mundo quer o Alan, mas custa caro, bicho. Então, não está definido ainda isso. O São Paulo espera, com esse trato, evitar que o assédio ao Flamengo sobre o jogador que está sendo procurado todos os dias cesse pelo menos até a janela do meio do ano. Que o cara, até o meio do ano, não tem conversa. E esse prazo é o prazo do São Paulo. Fechar a contratação do jogador, firmar o contrato até 29, firmar a nova multa contrato. Porque não está nada. Você entendeu? O Marcos Antônio ele ainda não tem um contrato novo com o São Paulo. Isso. Não está determinado a duração, a multa. Então o São Paulo teria. Ele só cumpriu as metas até o meio do ano, a forma. Com tranquilidade, firmar um contrato bem feito, com proteção. E aí o Flamengo teria preferência caso o São Paulo. Uma pergunta, vocês são o presidente de São Paulo. O que vocês acham que seria melhor? Uma grana, só pela prioridade, hein? Que acontece. Eu não lembro, o menino do Corinthians, alguém lá do exterior pagou uma grana para ter a prioridade. Acontece isso. Ou o Alan, por exemplo. Isso teve emprestado. Isso é comum no exterior. Isso. Pela preferência. É bem comum. Você paga Eu já sei. Eu prefiro uma grana. Uma grana? Eu prefiro uma grana, mesmo que o Alan, por exemplo, se ele tivesse aqui, ele fosse jogar amanhã contra o Primavera no lugar um desses meio-campistas. Eu prefiro o Alan com empréstimo e salários por conta do Flamengo até dezembro. Só pela prioridade? Claro. Não é muita coisa. Aí seria não, melhor. como muita coisa. Aí seria melhor. Não, o Alan custa muito caro. Uma prioridade, não. No fim das contas, uma prioridade é apenas uma prioridade. O Flamengo já está começando a pagar o Marcos Antônio. O que é 5 para você ter a prioridade? 5. Eu estou dando uma de advogado do diabo. 4. Então, aí que tá, é isso. No final mas é conta, gente. Com qualquer coisa, qualquer compensação para ter a prioridade, o Flamengo já estaria pagando o Marcos Antônio. Como assim está falando? É isso aí. Agora vem cá. Então, a não ser numa situação do Alan, que assim, ele fosse emprestado com as cláusulas obrigatórias de compra, que aí o Flamengo não estivesse perdendo com isso. Mesmo se ele não contratar o Marcos Antônio, que aí o São Paulo seria obrigado a contratar o jogador. Tá, vamos imaginar que pela prioridade tem que vir. Tem que vir alguma coisa. Alguma coisa. Como são jogadores de meio campo, não estou comparando os dois. De meio campo, o São Paulo precisa e não tem dinheiro. Flamengo, eu te dou a prioridade,
certo? E você vai, empresta o Alan, certo? Eu vou devolver o Alan em dezembro, tá bom? Sem custo para mim. Ele joga para mim, eu te dou a prioridade. Quando firmar o novo contrato, nós estamos falando de quanto para o Marcos Antônio? Quanto de multa? Não, de que o Flamengo estaria disposto a pagar. Então, a primeira proposta foi 10. São Paulo 10 milhões de euros. Dá quase 60 milhões de reais, né? Vai pagar 4 lá, não, vai virar 6. Isso. 6. Então, seria. Isso é pouco. Então, muito pouco. Então, não, eu tô dizendo que no 10 pouco. você tem que derrubar os 10 então, os 4 então teria que ser 15, você paga o 4 lá e te sobra 11. Isso aí. 11 dá 72 milhões de reais, certo? Praticamente é uma grana que você não precisa inviabilizar uma parte das receitas com o Daicoval, com o Banco Daicoval, pegar 100 milhões e deixar uma porcentagem todo ano do São Paulo futuro, né? Então, olha só, o São Paulo não parece, mas tem uma faca e um queijo na mão. Sim. Tá? Então, aí, assim, mas aí você tem que pode até lá uma substituição ao Marcos Antônio. Senão vai chegar Sim. no meio da temporada. Não, aí eu tô falando do quebra-cabeça. Não existe, né? Eu tô falando do quebra-cabeça financeiro, econômico, que seria melhor para o São Paulo. Você tem razão. Certo? Agora, é óbvio, se vendeu tem que repor, né? Mas você já teria uma reposição pro meio-campo, não exatamente igual, a mesma posição. Acho que são jogadores até inferiores nesse momento, com o Alan, tá? E eu ia tocar nesse ponto. Essa troca toda, para uma pessoa nesse mundo é ruim. É pro Alan. Porque ele vai chegar e a comparação... Urgente no São Paulo. Benjamin Roleiser fechado com o Tricolor. Amigas e amigos, o técnico Crespo pediu a contratação do meia atacante Benjamin Roleiser, que não vem jogando com a camisa do Santos. E o Santos tem um interesse muito grande em poder contratar o volante Alisson. Então, assim, a diretoria do São Paulo pode, né, colocar o Alisson no negócio e trazer o Benjamin Roleiser, que é um baita de um jogador, e o Crespo gosta muito do Benjamin Roleiser. Então, assim, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Benjamin Roleiser com a camisa do São Paulo? É um baita de um jogador, é um cara para chegar, né, e ser titular da equipe tricolor? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Também me digam de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esses shorts aqui. Eu prometo responder a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.